Vamos fazer mais uma questão sobre corrente elétrica? Aqui nessa questão, ela fala o seguinte: uma corrente elétrica de intensidade 10 ampere é mantida em um condutor metálico durante 4 minutos. Determine para esse intervalo de tempo, aqui no caso no item A, qual é a carga elétrica que atravessa uma secção do condutor. Então, lembrando sempre que quando a gente tem, por exemplo, um problema que pede corrente elétrica e envolve a, a carga elétrica ou algo assim, tem que lembrar daquela fórmula primitiva da corrente elétrica, né? E que fórmula é essa, né? Então, vamos aqui desenhar aqui, colocar aqui para vocês, de novo aqui a fórmula. Então, corrente elétrica, né, a formulazinha primitiva dela é corrente elétrica é carga dividido pelo tempo. Então, probleminha bem tranquilo. Acho que o único problema dessa questão é você lembrar dessa fórmula, corrente, carga sobre tempo, porque a mais comum é a primeira lei de Ohm, né? Aquela URI, tá? Então, essa que talvez você não lembre ou não lembre tanto dela, né? Mas essa fórmula aqui de vez em quando ela aparece aqui nos vestibulares. Então, corrente elétrica é carga sobre tempo. Ele me deu a corrente elétrica, né? Ele me deu o I, ele me deu o tempo, no caso, 4 minutos, e aqui no item A, ele está perguntando qual é a carga elétrica. Então, vamos aplicar aqui na formulazinha, né? Então, corrente elétrica, de novo, né? Carga sobre tempo, só para a gente frisar bem essa questão. A corrente vale quanto, né? A corrente vale 10 ampere. Então, vou trocar o I pelo 10, que é a corrente correspondente, igual. A carga elétrica, ele não nos deu, né? A gente não sabe. Quer dizer, a pergunta é essa, né? Quanto tempo demora para essa corrente passar? Aqui no caso, 4 minutos. Aqui toma cuidado, corrente elétrica, né, como está em ampere, que é Sistema Internacional de Unidades, o tempo também tem que estar em segundos, né? Então, 4 minutos corresponde a quantos segundos? Lembra? Um minuto tem 60 segundos, né? Então, 4 vezes 60 vai dar 240 segundos. Então, 240 segundos é o tempo correspondente aí. Bom, brincando aqui um pouco de matemática, né? Aqui o que está aqui, né? O 10 está aqui, o 240 está dividindo, como é que ele passa para o outro lado? Multiplicando, né? Então, se ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando, então fica 10 vezes 240, vai ser a nossa carga elétrica. Então, multiplicando essa brincadeira, quanto que vai dar? Né? Carga elétrica, então, vai ficar 2.400 Coulomb. Facinho, né? Então, só lembrar aqui da formulazinha, lembrar da corrente, que é carga sobre tempo. Então, o item A, ele pergunta aqui a carga elétrica. Achamos aqui, então, a carga elétrica aqui do item A. No item B, ele quer saber o quê, né? Então, no item B, ele fala qual que é o número de elétrons que atravessa a referida secção, né? E aqui ele fala para a gente, né, que a carga elétrica tem um valor absoluto de 1,6 10 a menos 19. Então, aquele que é o número de partículas que passa nessa secção transversal. E aí você está se perguntando, mas o que diabo é a secção transversal, né? Lembra, secção transversal, na verdade, se eu pegar aqui um fio, né, tentar desenhar aqui um fio, secção transversal seria tipo essa área aqui do fio, né? Por essa área, aqui no caso, quantos elétrons passaram, né, por essa secção, né? Por esse recorte do fio, digamos assim, essa janelinha, digamos assim. Isso é secção, né? Então, só lembrar da fórmula lá de carga elétrica, a gente já viu também, né? A formulazinha, carga é N vezes E, onde N é o número de partículas e E é a carga elementar, energia de quanto que vale um elétron, né? Que aqui no caso ele nos deu, que é 1,610 elevado a menos 19. A carga a gente já achou, né? Vale quanto? Vale 2.400. Eu vou colocar essa carga, esse valor aqui em base 10, só por uma questão de talvez a conta ficar um pouco mais fácil de resolver em base 10. Então, vou colocar 2,4, 10 elevado a 3, né? Lembra como é que a gente coloca em base 10? Né? Aqui eu andei 3 casas, então aqui no caso fica 10 elevado a terceira. Então, aqui eu vou colocar assim. Poxa, mas por que você está colocando assim? Porque a energia do elétron também está na base 10. E é sempre bom trabalhar com números sempre na base 10. Se um está, é bom colocar o outro também. Às vezes ajuda na conta, né? Eu já percebi que vai ajudar. Né? Então, fazendo aqui, fica 2,4 vezes 10 elevado à terceira, que é a carga elétrica, que achou no item A. O N aqui, no caso, a gente não sabe, que é o número de partículas. E o Ezinho aqui vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19.
Aí você está se perguntando, professor, mas o elétron não tem carga negativa? Tem. Mas nesse caso não nos interessa porque a gente quer achar o número de partículas que passa dentro do fio, né? A gente sabe que tem menos 1,6, mas como é uma quantidade, e quantidade não se mede, não se expressa em valor negativo, né? Então vamos colocar em módulo, digamos assim, essa energia aqui do elétron. Então, vou pegar esse demônio todo aqui que está multiplicando, o N, e vou passar ele como? Dividindo, né? Então fica 2,4 10 elevado à terceira, dividido por quem? Dividido por 1,6. Vamos pôr aqui, né? 1,6, 10 elevado a menos 19. Isso aqui, no caso, vai ser o valor de N, né? Mais uma vez, brincando aqui de matemática, 2,4 dividido por 1,6. Vamos fazer essa continha aqui do lado? Então, 2,4 dividido por 1,6, né? Uma casa depois da vírgula já está igualado. Eu posso tirar aqui a vírgula. Então, vai ficar, na verdade, 24 dividido por 16. 1 vezes 16 dá 16. Aqui vai sobrar quanto, né? 6, 6, 12, vai dar 8. Então, 8, aqui não dá, pode pôr aqui um zero aqui, uma vírgula aqui, vai ficar 5, né? 5 vezes 16 vai dar 80 certinho, vai dar nada, ou seja, então o N, aqui no caso, o número de partículas vai ficar, eu dividi, né, esse cara por esse cara aqui, dividi 2,4 por 1,6, que deu 1,5, aí como é que é? Lembra aquela brincadeira? Mantém a base 10, na divisão mantém a base 10, e subtrai os expoentes, então é esse menos esse. Esse menos esse, aqui tem um negativo, não esquece, né? Então, menos com menos fica mais. Então, isso aqui vai dar 1,5 vezes 10 elevado a 22 elétrons. Deixa eu copiar aqui. Então, elétrons. Então, percebam que aqui, na verdade, é um pouco de jogo de sinal, um pouco de matemática. O cara tem que lembrar a notação científica, né? Dividir isso aí. E não errar aqui, no caso, esse jogo de sinal que tem na divisão de base 10. Tá bom? Questão facinha, né? Só para a gente relembrar aí como é que calcula a carga elétrica, como é que a gente calcula o número de partículas que passa por um fio aí. Belezinha?